Então você é um cara estudioso e quer desenvolver tecnologia de ponta. Só tem um problema: o Brasil não apoia seu espírito curioso. Você faz parte dos mais de 200 mil cientistas brasileiros altamente qualificados. Mas quando para pensar, vê que os carros que dirigimos, os smartphones que usamos e até os remédios que consumimos vêm de fora do país. Por que o Brasil não cria suas próprias tecnologias? Pense nisso. Agora mesmo, você está no YouTube, um produto da Google, possivelmente assistindo em um Xiaomi, ou talvez no iPhone da Apple, talvez em uma TV Samsung, ou num computador Windows. Só que apesar de você não usar tecnologia nacional, o Brasil tem uma enorme capacidade de inovação. Mas o que atrapalha o nosso país é outra coisa. Eu mesmo passei 7 anos da minha vida em universidades federais. Me graduei em Engenharia Química e fiz mestrado em Engenharia Mecânica, tendo sido o melhor aluno do programa naquele ano. Mas o que estava fora do meu radar nessa época é que tinha algo terrível acontecendo no Brasil. E eu só fui perceber depois que fui atrás de um emprego fora da universidade. Foi aí que eu resolvi investigar o que estava rolando. E não demorou até que eu entendesse tudo. Essa pode ser a forma mais perversa de desperdiçar dinheiro e talento no mundo inteiro. Então, para entendermos por que o Brasil está perdendo a corrida tecnológica mundial, precisamos primeiro contar uma história sobre você. Então você é um cara honesto, que vem de uma família trabalhadora. Sua esposa, seus pais, seus tios e primos, todo mundo tem uma ocupação diferente. Uma é contadora, outro é técnico em química. Mas toda essa galera tem uma coisa em comum: todos trabalham como CLT. Isso não é de surpreender, já que mais da metade dos brasileiros preferem essa modalidade de trabalho. E por isso, não só sua família, como a maioria das pessoas que você conhece, também trabalha de carteira assinada. Só que tem 2 impostos que todo trabalhador CLT tem que pagar e que são retidos diretamente no contra-cheque: imposto de renda e contribuição previdenciária. Tá, mas e daí? Bem, a maior parte do dinheiro que o governo federal arrecada vem dessas 2 fontes. E parte desse dinheiro vai para as universidades federais. Parece um bom investimento, né? Do atendente que ganha 2 salários mínimos ao dono da empresa que fatura milhões, a sociedade inteira investe na formação de engenheiros, advogados, físicos e biólogos. Mas será que é um bom investimento mesmo? Você, sua família, seus conhecidos, todo mundo que trabalha como CLT entrega parte da renda para financiar os estudos de alguns brasileiros entre 18 e 30 anos que conseguiram passar no vestibular. E o seu filho é um deles. Ele passa 5 anos estudando engenharia química na UFRJ. E segundo dados do MEC, um estudante de engenharia pode custar até R$80 mil por ano. Então, no final desses 5 anos, seu filho vai ter custado R$400 mil para os brasileiros. Só que como ele é um cara inteligente, o orgulho da família, ele decide entrar na pós-graduação. São mais 6 anos custando R$80 mil por ano, além das bolsas de mestrado e de doutorado. No final, a sociedade investiu mais de R$1 milhão em um único estudante. E quando ele finalmente vira doutor, algo terrível acontece. Ele simplesmente não consegue emprego. Ele passa meses tentando, mas simplesmente não consegue vaga em lugar nenhum. Aí ele tem 2 opções: virar Uber e jogar fora todo o investimento de tempo que ele fez no curso e todo o dinheiro que a sociedade colocou nele, ou sair do país e trabalhar nos Estados Unidos ou na Europa, depois de ter sido financiado pelo porteiro e pelo motorista de ônibus, que não vão ter retorno nenhum com esse cara fora do país. A pior parte é que essa é a história de milhares de brasileiros. São bilhões de reais que saem do nosso bolso e que são jogados fora todos os anos. Mas se esses trabalhadores são tão qualificados, por que eles não conseguem emprego aqui? Por que eles têm que virar Uber ou procurar emprego fora do país? Por que todo esse dinheiro que a gente está investindo está indo para o ralo? Para entendermos esse problema, temos que entender primeiro como a inovação realmente funciona e o quanto as empresas brasileiras estão inovando. Toda vez que você tenta colocar um novo tempero no seu feijão ou tenta um método diferente para fazer aquele cafezinho que te acorda de manhã, você está inovando.
Inovar é simplesmente fazer algo novo, de maneira diferente, trazendo mudanças significativas. Mas peraí, isso quer dizer que não é uma coisa que só os cientistas fazem em laboratório, né? E é aí que o problema começa. A inovação é apresentada da seguinte forma: a pesquisa básica produz conhecimento científico. Esse conhecimento gera tecnologias, que são aplicadas e geram crescimento econômico, bem-estar e todas as coisas boas da vida, como carros esportivos elétricos e a última versão do iPhone. É exatamente assim que a pesquisa científica é pensada nas universidades. Parece legal, né? Mas será que a inovação realmente funciona desse jeito? A gente aprende na escola que James Watt inventou a máquina a vapor inspirado pela simples visão do vapor escapando de uma chaleira. Mas a verdade é que Watt estava mexendo numa máquina que já existia, inventada por Thomas Newcomen, que por sua vez se inspirou em Thomas Savery, que se inspirou em Christian Huygens e assim por diante. A ideia original não era de Watt, mas ele conseguiu melhorar a tecnologia. Isso mostra que a invenção não é um passe de mágica, mas o resultado de curiosidade e experimentação, de muita tentativa e erro. Para piorar, além do caminho da inovação estar errado, temos outro problema. Embora James Watt tivesse projetado uma máquina a vapor para bombear água para fora das minas, a real aplicação dela, e com um lucro muito maior, foi impulsionar locomotivas e barcos. O avião, o automóvel, a lâmpada elétrica, o fonógrafo, o transistor, todos esses dispositivos foram criados sem uma necessidade clara inicial, mas com o tempo se tornaram indispensáveis. É por isso que a inovação cria a necessidade, e não o contrário. Alguém poderia dizer: "Ah, mas tudo isso foi no século XVIII, não é mais assim." Será? Olhe para os computadores e a internet. Os primeiros computadores eram enormes, caros e de uso limitado. Mas então, o processamento de texto foi introduzido e o computador decolou. Era conveniente, mas não muito mais do que isso, até que surgisse alguma outra consequência involuntária que pudesse ser adicionada. Criada para ser uma rede de comunicação militar, a internet se transformou em algo muito maior com a chegada do computador pessoal. E assim, os efeitos não previstos da inovação continuaram, dando origem às redes sociais, ao comércio online e às criptomoedas. Essa é a beleza da invenção e da inovação. Elas são naturalmente imprevisíveis. O bioquímico e professor da Universidade de Cambridge, Terence Keeley, mostra que a Revolução Industrial foi desenvolvida por homens de pouca instrução, muitas vezes isolados, que aplicaram bom senso e intuição prática para resolver problemas mecânicos que os incomodavam, com soluções que pudessem trazer óbvias recompensas econômicas a eles. E quem tenta resolver problemas que possam trazer recompensas econômicas? As empresas, claro. Sendo assim, embora as universidades possam fazer descobertas relevantes para a população em geral, são as empresas que absorvem os profissionais e transformam inovações em produtos. E assim como um músico precisa de mais do que apenas saber ler partituras para ser um astro do rock, e um jogador de tênis precisa de mais do que conhecer as regras do jogo para ser campeão, em qualquer trabalho, e principalmente na hora de inovar, aprender fazendo e com a experiência dos outros é fundamental. Um médico, por exemplo, precisa fazer residência, e não é só lendo livros que alguém vira cirurgião. Isso vale para tudo, seja fazendo computadores, carros ou qualquer outra tecnologia. Aprender com a prática e com outras pessoas é muito importante, e esse tipo de conhecimento só é repassado dentro das empresas, onde as pessoas estão sempre tentando transformar conhecimento em tecnologia. Só que a gente tem um problema no Brasil. Raramente desenvolvemos produtos inovadores no mundo real. Só 33% das empresas brasileiras trouxeram novidades em produtos ou processos entre 2015 e 2017, o menor valor em 18 anos. E quando colocamos o Brasil no cenário mundial, o quadro se torna ainda mais sombrio. No relatório do Índice Global de Inovação de 2021, ficamos na posição 57, atrás de países como Costa Rica, México, Filipinas e Vietnã. Mas, peraí, como isso é possível? A gente está investindo bilhões na formação de bacharéis, mestres e doutores que no final não conseguem emprego e saem do país ou viram Uber, mas ao mesmo tempo, as empresas brasileiras não conseguem inovar?
porque elas simplesmente não contratam todos esses engenheiros e cientistas para trabalhar para elas. E é aí que a gente chega na raiz do problema. Nos Estados Unidos, 80% dos pesquisadores estão em empresas. Na Coreia do Sul e na Alemanha, 75% dos cientistas estão no setor privado. No Brasil, o percentual de cientistas e engenheiros trabalhando diretamente nas indústrias é de só 10%. Ou seja, as empresas brasileiras não conseguem absorver esses profissionais. Mas por quê? É assustador que o Brasil, um dos maiores territórios do mundo, com uma população de mais de 200 milhões de habitantes, participe com apenas 1,4% da produção mundial científica e engenharia. A Coreia do Sul, devastada pela guerra nos anos 50 e hoje com uma população que é 1/4 da nossa, participa com 4,5% da produção de engenharia mundial. Mas qual é a diferença do Brasil para países tão diferentes, situados em continentes ainda mais diferentes, como Estados Unidos, Coreia do Sul e Alemanha? Todos os anos, os Estados Unidos emitem cerca de 70 mil patentes, mas só uma pequena parcela alcança a produção comercial. O caminho é incerto e não tem garantia de sucesso. As empresas podem ganhar uma bolada, mas também podem perder muita grana. Como o risco de tentar inovar é muito alto, esse é o fator que as empresas sempre levam em consideração. Por isso, elas costumam inovar mais em ambientes que têm alto índice de liberdade nos negócios e no comércio, em lugares onde o governo intervém pouco na economia e onde a corrupção é mínima. Porque tudo isso cria um ambiente de negócios seguro o suficiente para inovar. É isso que diz o ranking de liberdade econômica do Heritage Foundation. Ou seja, as empresas procuram estar em países como a Coreia do Sul, Estados Unidos e Alemanha, que estão entre os 20 países mais livres do mundo nesse ranking. É por isso que a Samsung, a Apple e a Volkswagen estão nesses países. Já o Brasil ocupa a posição 133 nesse mesmo ranking e é classificado como majoritariamente não livre. Para as empresas que estão no Brasil, é mais barato importar tecnologia do que apostar na criação de um novo produto. Só as grandes empresas, que têm gigantescos subsídios fiscais, podem assumir mais riscos e se aventuram a inovar, o que está muito longe de ser o bastante. Petrobras, Vale, Embraer e WEG são exemplos conhecidos. A falta de segurança jurídica, a pesada estrutura tributária e trabalhista favorecem as gigantes, que têm dinheiro para lidar com isso, e prejudicam as pequenas empresas, que possuem maior potencial de geração de empregos e crescimento econômico. E é por isso que os nossos jovens bacharéis e cientistas saem da universidade de mãos vazias. Mas isso tem solução. O Vale do Silício não era nada há 100 anos atrás, mas a cultura de empreendedorismo, a infraestrutura legal e comercial, aliados ao investimento de capital de risco e ao efeito de aglomeração de grandes empresas no mesmo local, deu origem a titãs como Google, Apple e Intel. Só as empresas de lá têm um valor de mercado 10 vezes maior do que a riqueza produzida pelo Brasil inteiro durante um ano. Será que a gente é capaz de criar um Vale do Silício aqui no Brasil? Isso eu não sei dizer, mas essa é uma realidade que a gente pode mudar por aqui. Só que tem outro problema que o Brasil tem, mas que não parece ter saída. E se você tem menos de 40 anos, é provável que seja profundamente afetado por ele. A verdade é que por causa disso, todos os jovens brasileiros vão trabalhar até morrer. E é sobre isso que eu falo no vídeo que está aparecendo na sua tela. Clica aqui que eu te vejo lá.